Você tem uma porta e 12 chaves. Como escolher com qual você vai abrir a porta? A resposta correta, na verdade, é escolher nenhuma delas. Fuja da porta e nunca olhe para trás. Afinal, é provável que este conjunto de chaves seja o SCP-004. Este objeto inclui uma porta de celeiro de madeira estragada. Ela é designada como SCP-004-1. As chaves de aço antigas e corroídas são numeradas de SCP-004-2 a SCP-004-13. A porta anômala é a entrada para uma antiga fábrica abandonada. O objeto anômalo foi descoberto em 2 de julho de 1949 por 3 adolescentes. Encontraram algumas chaves enferrujadas em um cofre de metal em uma fábrica abandonada. Sua curiosidade juvenil levou os garotos a procurarem alguma fechadura na qual se encaixassem, e eles fizeram isso de forma surpreendentemente rápida. Não se sabe como os meninos distribuíram as chaves entre eles, mas uma delas claramente tinha azar. Depois de usar a chave, o jovem desapareceu sem deixar rastros. Isso forçou os outros garotos a relatarem o acidente a uma autoridade policial. No dia seguinte, porém, eles não contaram à polícia toda a verdade. Policiais encontraram o braço direito arrancado do garoto desaparecido a quase 8 quilômetros da porta anômala. Várias outras partes do corpo do garoto estavam espalhadas pela cidade dentro de um raio de 32 quilômetros do local. Após essas descobertas, os jovens admitiram que seu amigo foi dividido em pedaços logo depois que usou a chave para abrir a porta. Atenção, por favor. Apresento a vocês meu produto ultra fofo e de edição limitada. O bonequinho é super macio e feito de materiais sustentáveis. Eu já tenho um. Você quer um pra você? Então clique no link da descrição e compre um Detetive Void todo seu. E que quase imediatamente em seguida, os restos do adolescente desapareceram. Informações sobre o estranho acidente rapidamente encontraram seu caminho até a fundação. Os agentes não ficaram esperando muito tempo e em 4 de julho eles resolveram a questão com suas próprias mãos. Os testes começaram no mesmo dia. O agente solicitou 12 pessoas da classe D e deu uma chave enferrujada a cada um deles. Apenas 2 deles sobreviveram. Os sobreviventes usaram as chaves SCP-004-7 e SCP-004-12. Eles abriram a porta e entraram. O primeiro voltou com sua sanidade não alterada. De acordo com este sujeito, a porta dava para uma sala enorme, cujas dimensões excediam o tamanho externo do prédio em que estava localizado. O segundo sobrevivente retornou em estado de catatonia, essencialmente em estupor. Ele de imediato caiu no chão e tentou arrancar seus próprios olhos. É terrível de se imaginar o que o pobre coitado viu lá. Ele quis privar-se de sua própria visão. Ele foi imediatamente contido pelos agentes presentes. As outras 10 cobaias tiveram menos sorte. Foram despedaçadas quando a porta foi aberta. Todas as vítimas do teste desapareceram sem deixar rastros, exceto uma, cujos restos mortais ficaram espalhados perto da porta. Pouco tempo depois, foram encontradas 2 partes de cada participante do experimento. O restante foi perdido, nunca mais foi encontrado. Depois que o sobrevivente sano saiu, a porta foi travada, na posição aberta. Os líderes da pesquisa fizeram esse pequeno truque para que funcionários armados da fundação pudessem entrar sem usar as chaves de fato. Isso permitiu que eles permanecessem sãos e salvos. Uma vez dentro da câmara anômala, o pessoal da fundação foi capaz de descobrir que a câmara estava além de qualquer medição técnica ou humana. O espaço parecia ilimitado, e você só podia tocar as pessoas que também entraram, ou a guarnição da porta. Os raios de luz presentes destacavam apenas esses objetos. Algum tempo depois, ou seja, em 16 de julho de 1949, tomaram a decisão de eliminar as principais testemunhas, a autoridade policial e os adolescentes que haviam originalmente encontrado a anomalia. No dia 2 de agosto, o acesso à fábrica foi bloqueado. O público foi então informado de que o motivo disso foi a descoberta de alguma mina antiga e não detonada. Por mais de um ano, vários estudos foram regularmente realizados lá. Como resultado, em dezembro de 1950, descobriu-se que o objeto estava ocasionando anomalias espaço-temporais. Então suspenderam todos os testes. Talvez essa anomalia fosse esquecida para sempre, se depois de várias décadas não tivesse de novo lembrado as pessoas de sua existência. No mesmo mês e dia em que a primeira tragédia aconteceu, os restos mortais do garoto falecido reapareceram perto da entrada do celeiro. Apesar de um longo tempo ter passado, as partes do corpo não estavam decompostas. A carne parecia fresca e até tinha sangue, sem mencionar que a temperatura era a mesma de uma pessoa recém-falecida. 2 dias depois, fragmentos de um corpo pertencente a um dos sujeitos mortos da classe D se materializaram no mesmo local. O adolescente e o sujeito tinham usado a mesma chave. Esta descoberta foi registrada e novamente arquivada.
em 1999, a Fundação estava preocupada com o acúmulo de arsenais nucleares no mundo e começou a se preparar para a Segunda Guerra Mundial. A câmara para onde dava a porta do celeiro, quando aberta com a 7ª chave, foi instalado um bunker. Construíram uma instalação de armazenamento de emergência, que seria capaz de atender às necessidades de um grande número de pessoas. Um mês depois, o bunker começou a se expandir para conter muitos objetos anômalos e guardar um backup de todo o banco de dados da Fundação. Assim que surgiu a Área 62, dentro da anomalia. Com certeza, só atingiu pleno funcionamento um ano e meio depois. Mas naquela época, laboratórios de alta tecnologia já haviam sido construídos dentro da porta do celeiro, bem como câmaras para conter várias anomalias. Este lugar está bem protegido contra perigos externos, mas todos que trabalham na Área 62 tiveram que dizer adeus ao mundo exterior para sempre, incluindo sua família. Parentes de funcionários da Área 62 receberam cadáveres clones de seus entes queridos. Os parentes mais aflitos também receberam a informação de que seus entes queridos tinham morrido devido a acidentes de trabalho. A invenção das mortes fictícias do pessoal da Área 62 foi uma medida obrigatória devido às anomalias de espaço-tempo dentro do SCP-004-1. Funcionários que saíram da anomalia se perderam no tempo. Aqueles que ficaram lá dentro e passaram semanas inteiras lá alegaram que apenas alguns dias tinham passado e não tiveram nenhuma percepção psicológica disso. Afinal, os registros de trabalho documentados, bem como a quantidade de recursos reserva consumidos, correspondiam ao período de tempo declarado. Algumas distorções temporais não estão relacionadas com o lugar atrás da porta do celeiro, mas em vez disto diretamente com as chaves enferrujadas. Na verdade, já mencionei uma dessas anomalias. A saber, tem a ver com os restos frescos das pessoas que usaram a mesma chave e reapareceram décadas depois. A chave de número SCP-004-7 abre um espaço irrealistamente vasto e interminável dentro da anomalia. Mas a mais imprevisível e perigosa é a dimensão alternativa localizada atrás da porta do celeiro em paralelo com a Área 62. Ela se tornou conhecida em 2003. Em 14 de agosto, grandes quedas de energia ocorreram no Canadá e no nordeste dos Estados Unidos. Por causa disso, a Área 62 permaneceu sem energia por 53 minutos. Todo esse tempo, os trabalhadores da área ficaram imersos na escuridão absoluta, sem um único raio de luz. As pessoas sentiram a presença de algumas entidades de outro mundo, mas ninguém podia vê-las ou tocá-las. Pesquisadores concluíram que pelo menos 10 chaves abrem a entrada para dimensões alternativas. As leis da natureza delas são surpreendentemente diferentes daquelas que atuam no mundo a que estamos acostumados. Uma vez no limiar dessas dimensões, os sujeitos imediatamente perdem sua integridade física. A anomalia espalha partes de seus corpos em 10 lugares diferentes, apenas 3 dos quais ficam em nosso mundo. Em 2 desses lugares, os fragmentos dos corpos aparecem imediatamente, mas no terceiro local, os restos só aparecem após várias décadas. Ainda existem 7 locais que não conhecemos. No entanto, atualmente não há busca ativa por esses locais. Os cientistas da Fundação estão focados em outra coisa. Eles estão procurando maneiras eficazes de sobreviver dentro da anomalia. Afinal, você não consegue voltar da Área 62 sem consequências significativas. Além disso, os pesquisadores estão constantemente testando uma hipótese específica com relação às chaves. Eles acreditam que as chaves enferrujadas também podem abrir outras portas e fechaduras paranormais. Além disso, muita experimentação foi feita com a SCP-004-12. Se você se lembra, no primeiro experimento, o uso desta chave causou um estupor catatônico. Com todas as cobaias subsequentes, a mesma coisa aconteceu. E eles ficam sem palavras e tentaram arrancar seus próprios olhos. Sim, quase nenhum deles teve força suficiente para fazer isso. Das 16 pessoas que testaram a 12ª chave, apenas 4 cobaias sobreviveram. Apenas um conseguiu recuperar, de certa forma, sua sanidade. E também sua capacidade de falar. E mesmo assim, se não fosse o psicoterapeuta, dificilmente teria sido possível falar com ele. O sujeito mencionou uma gigantesca criatura verde, cujas dimensões, se vistas, são praticamente impossíveis de serem estimadas. Após o contato com o monstro, o sobrevivente experimentou um medo primitivo e profundo. Além disso, ele teve a sensação de que a criatura verde era algo dolorosamente familiar. Após o encontro com essa entidade, o sujeito começou a reclamar de memórias estranhas inseridas em sua cabeça e de que estava difícil de recordar acontecimentos reais recentes e passados. Também vale a pena mencionar que, em setembro de 1950, a equipe da Fundação encontrou mais um elemento dessa anomalia. Trata-se de uma grande caixa de madeira que estava no escritório da direção da fábrica abandonada. Podia ser aberta usando a inofensiva SCP-004-7, bem como outras 5 chaves, que eram perigosas. Ao usar a chave segura,
A tampa da caixa se abre sozinha. Estima-se que o espaço dentro da caixa é 5 vezes maior do que o volume externo dela. Enquanto a tampa estiver aberta, você pode colocar qualquer item dentro da caixa. Eles não afetarão a caixa em si. Mas, se a tampa for fechada, todo o conteúdo desaparece para sempre, incluindo os funcionários da fundação que entraram na caixa por causa do experimento. Posteriormente, as pessoas perdidas dentro da caixa apareceram em sonhos. Nos sonhos de quem, exatamente? Bem, isso é confidencial. Mas é seguro assumir que estes sonhos são do funcionário sobrevivente que manteve sua habilidade de falar. Quanto a todas essas chaves e dimensões paralelas, você já ouviu algo sobre a teoria das cordas do campo da física? Segundo esta teoria, não há só 4 dimensões no nosso universo, sendo o tempo a 4ª dimensão, mas 10. Só que, normalmente, não enxergamos todas elas. E se certas chaves abrirem cada uma dessas dimensões e a porta em si levar ao ponto de intersecção, onde elas se cruzam, isso significa que então existem 12 dimensões no universo? Partilhe conosco nos comentários aqui embaixo e não se esqueça de dar uma curtida neste vídeo.